Bom dia a todos. Estamos aqui nesta manhã de terça-feira para conversar com a psicóloga Fabiane O'Hara Ramires sobre resiliência emocional no retorno às aulas. É uma live da parceria da Secretaria Municipal de Educação de Corumbá com a Escola de Governo. A Fabiane O'Hara Ramires é psicóloga formada pelo FMS Campus do Pantanal, pós-graduada em Dependência Química e Saúde Mental. Ela vai conversar hoje com a gente sobre o retorno às aulas, o retorno com os professores, o retorno com os pais e de toda a sociedade escolar nesse momento pós-pandemia. Bom dia, gente. Meu nome é Fabiane e eu gostaria primeiro de agradecer à Secretaria de Saúde, que é a secretaria que eu faço parte, a Secretaria de Educação e a Escola de Governo pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre um tema tão importante. O meu objetivo não é trazer teoria, definição, definições a respeito do que a gente vai conversar. Não é trazer respostas, é um momento de reflexão sobre aquilo que a gente vem passando. Quando nós devemos retornar e como a gente vai lidar com isso? A princípio, eu trouxe um poema para vocês, para começar, a respeito da escola, uma definição sobre escola, uma definição muito bem colocada no momento, do Paulo Freire. A escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. A escola é sobretudo gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece e se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. A escola será cada vez melhor, na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como tijolo que forma a parede, indiferente, frio, só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver e se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. Esse poema do Paulo Freire, ele fala sobre a vivência escolar. Não se trata apenas da escola como instituição, como espaço físico. Se trata principalmente da valorização das pessoas que fazem parte da escola. É um lugar de convívio, de acolhimento, de construção de amizades. O Paulo Freire, nesse poema, ele fala também, ele se refere também ao respeito às pessoas que fazem parte da escola, à empatia, ao cuidado com essas pessoas. As pessoas, elas envolvidas nessa dinâmica escolar, elas levam para dentro da escola as suas alegrias, as suas tristezas, as suas angústias, as suas preocupações. Não se trata apenas de um espaço físico, de algo frio. E como que fica a escola? Essa escola que o Paulo Freire muito bem descreve para a gente com a pandemia. É a mesma escola? Ainda é a mesma escola? Como disse o Paulo Freire, como ele mesmo colocou no poema dele,
cada funcionário é gente. Eu acredito que com a pandemia, o cuidado, essa valorização em relação às pessoas, esse cuidado acaba sendo redobrado. Então, assim, se trata da mesma escola que o Paulo Freire descreve no poema dele, só que com cuidado redobrado. Esse retorno, ele é diferente. Esse retorno vai precisar passar por adaptações. Eu queria pontuar aqui algumas coisas que contribuem para potencializar, porque nós vamos falar, né, o nosso tema é o retorno à aula com a resiliência emocional, e existem algumas situações que contribuem para potencializar a nossa resiliência. Eu tenho acompanhado algumas notícias, né, em relação ao retorno no nosso município. E assim, me deixa eu vejo pelas notícias que não se trata de uma decisão unilateral, né? Vocês vão retornar e pronto. Existe uma construção desse retorno, né? Existem várias pessoas, né, várias instituições envolvidas para construir esse retorno da melhor forma possível. Então, assim, é o envolvimento da Secretaria de Educação, existe o envolvimento do sindicato dos professores, né? E existe o movimento do Ministério Público para que se chegue sabiamente a melhor forma de que esse retorno aconteça. Um outro ponto que teve uma live ontem do Dr. Tiago, que eu acredito que é um ponto importante também, que potencializa a nossa resiliência emocional, é no que diz respeito aos protocolos de biossegurança, que é o cuidado que a gente tem que ter individualmente e coletivamente em relação à pandemia. Então, o que seria isso? O uso da máscara, o uso do álcool, a aferição da temperatura, né, porque a gente está falando do retorno à aula, a colocação desses alunos na sala de aula. Então, assim, o protocolo de segurança, ele sendo criado no retorno às aulas, ele traz garantias, né? Ele diminui nosso medo, ele diminui a nossa angústia, ele faz com que a gente se sinta mais seguro no ambiente de trabalho. Então, ele também é importante. Então, para a gente seguir adiante, só para eu resumir, né, do que a gente já tem falado, essa discussão é importante a respeito do retorno, essa construção é importante de como vai ser esse retorno e a criação do protocolo de segurança. Além da necessidade dessas coisas que eu pontuei, como disse Paulo Freire, cada funcionário é a gente. Então não tem como a gente desconsiderar o sentimento das pessoas nesse momento, né? Como elas estão lidando com aquilo que está acontecendo, com esse retorno. Existe o sentimento, ele vai interferir diretamente no nosso dia a dia, nas nossas ações. E nesse momento é muito importante que a gente construa esse processo de resiliência emocional. E o que é isso, né? A resiliência emocional. Do que eu estou falando, né? Do que Fabiano está falando? É a capacidade de lidarmos com problemas da vida, de resistirmos a mudanças, a pressões, a frustrações, a situações desconfortáveis, negativas. É a maneira como a gente lida com aquilo que a gente não espera, com o imprevisto. Quando que a gente usa a resiliência emocional? Toda hora a gente usa a resiliência emocional. No trânsito, quando a gente está com pressa, a gente é resiliente. A gente é resiliente quando fura o pneu do nosso carro. A gente é resiliente em tragédia, em acidente, nas nossas perdas, né? Porque tem acontecido muitas perdas também, mas nós somos e precisamos ser resilientes. Todas são situações que a gente não tem controle. Então a gente não conta, né, de acordar de manhã cedo, a gente tem uma rotina estabelecida
e a gente dá de cara com o nosso pneu furado. A gente não conta com isso, mas a gente vai precisar lidar com isso, a gente vai precisar resolver isso. Nós nascemos resilientes, nós temos potencial para resiliência emocional. A resiliência, ela envolve comportamento, sentimento e ação. E à medida que a gente vai passando por situações que a gente não tem controle, a gente vai se tornando cada vez mais resiliente. Então são ações aprendidas, desenvolvidas, exercitadas, que a cada situação vai nos fortalecendo. Quando a gente pensa em retorno às aulas, quando a gente pensava no retorno às aulas, a gente estava tudo tranquilo, né? A gente sabia o dia da matrícula, a data para retornar, como todos os anos, né? De uma maneira geral, não tinha um imprevisto. Esse retorno ia acontecer pontualmente e estava tudo tranquilo. Hoje, com a situação que a gente vive, a gente tem incertezas, a gente tem medo até de retornar, né? E eu falo a gente porque eu faço parte disso também, né? Pai, mãe também faz parte dessa dinâmica escolar. Então nós também temos as nossas angústias em relação ao retorno. Eu fiquei pensando em como trazer de uma forma mais prática a questão da resiliência, para a gente tentar pensar de uma forma mais prática isso. Eu não sei quantos são daqui, né? Mas eu sou corumbaense. E eu me lembro, quando era criança, que o muro das casas eram bem baixinhos. As pessoas, elas ficavam tranquilamente com porta, janela aberta, e não tinha receio, não tinha preocupação em relação a isso. Porque as pessoas, elas se sentiam seguras, assim como na escola, né, gente? Hoje a gente não tem mais a mesma segurança em casa. Então, o muro das casas, eles precisaram ser levantados. Hoje a gente tem, em várias casas, tem circuito de segurança, né? A gente sabe que a gente precisa se cuidar em relação a isso. À medida que a gente foi se sentindo inseguro, a gente foi se protegendo. A gente não sabe quando que a gente vai ser assaltado, então a gente precisa se proteger. E eu estou falando isso porque a gente faz uma comparação a essa situação em relação ao que a gente está vivendo, que é algo que a gente não queria que acontecesse, mas a gente precisou reagir a isso. Então hoje a gente precisa se proteger usando as máscaras, fazendo isolamento social, se cuidando, seguindo orientações do Ministério da Saúde, enfim. A gente precisou lidar com isso, assim como a gente precisou lidar com a situação de que a gente morava num lugar, em casas, né, que não precisavam de muros e circuitos de segurança, e a gente precisou se preparar para um possível imprevisto, né? Aí eu quero trazer a seguinte situação. A minha casa antiga, em Corumbá, a minha casa com muro baixo, onde eu ficava tranquilamente com a porta e a janela aberta, ela é assaltada. Queria que vocês pensassem sobre isso. E aí tem algumas situações, ela estava protegida, porque ela não precisava, né, ser de adaptações, vamos dizer assim, e ela foi assaltada. Como que eu lido com isso? O que eu faço diante dessa situação que eu não esperava? Quais são os meus sentimentos em relação a essa situação? Existem 3 situações que eu coloquei aqui, de como que a gente pode reagir à situação que eu coloquei como exemplo a casa, né, mas é essa situação. Não tem o que ser feito. Eu vou ser assaltada de novo, né, vai dar tudo errado, vão render minha família, e vai acontecer de novo. Eu penso no pior, eu antecipo o pior. A minha ansiedade, ela fica exacerbada. Eu
Eu não consigo lidar com o estresse. Isso me paralisa. Uma outra situação é eu sentar e chorar. Eu não vou nem tentar, porque eu não vou conseguir. Não há o que ser feito em relação a isso. Eu sou passivo diante da situação. Eu não confio na minha capacidade de lidar com isso que aconteceu. E uma terceira situação é a raiva. Eu ficar com raiva porque entraram na minha casa, tiraram tudo de mim, me assaltaram, eu fico irritado e eu não consigo lidar com aquilo que eu não tenho controle. Por isso eu fico com raiva, pela minha dificuldade de lidar com aquilo que eu não tenho controle. Então, quando a gente fala de resiliência emocional, a gente fala de tolerância ao estresse, de autoconfiança e de tolerância à frustração. Diante de uma situação que eu pontuei, né, dei um exemplo do que seria um imprevisto, de uma situação que a gente não tem controle, como a gente ser assaltado, por exemplo, a gente reage, a gente sente, a gente se comporta. Se a nossa casa é assaltada, a gente precisa proteger, a gente precisa se proteger, a gente precisa fazer alguma coisa em relação àquilo que está acontecendo. Assim como a gente precisa usar a máscara, o álcool, a gente precisa cumprir o isolamento social, a gente precisa fazer alguma coisa em relação ao que está acontecendo. Quando a gente protege a nossa casa com muros, grades, cercas, a gente está diminuindo o risco de acontecer de novo. Mas isso não quer dizer que não vai acontecer. A gente diminui o risco, mas isso não quer dizer que não vai acontecer. O que eu quero dizer com isso é que a gente não tem controle sobre tudo. Na vida, de uma maneira geral, a gente não tem controle sobre tudo que nos cerca. A gente faz nossos planejamentos, a gente cria a nossa rotina, mas a gente não tem como controlar tudo. E quando a gente se protege, é uma maneira que a gente tem de diminuir o risco do que pode acontecer conosco. É uma maneira de lidar com o incerto, com medo. O que a gente não pode fazer, e aí a gente volta de novo ao nosso exemplo da casa, é eu ficar em casa. Eu resolvi ficar em casa porque eu vou proteger a minha casa. Não tem como. Eu gostaria que fosse assim, né? Nessa situação que a gente vive, seria assim mais confortável, mais seguro, mas a gente não tem como fazer isso. A gente não tem. A gente precisa sair. A gente precisa sair para ir no mercado, a gente precisa sair para ir no açougue, a gente precisa sair para resolver coisas. Só que a gente precisa se adaptar a essa situação. Eu preciso sair para trabalhar. Não gostaríamos que isso estivesse acontecendo, mas está acontecendo. E a gente não pode ignorar isso. Então a gente precisa reagir. E aí a gente vai se fortalecer dia após dia, diante de cada situação. A gente não tem, como eu disse, né? A gente não tem controle diante da incerteza, do imprevisto, mas a vida ela precisa seguir. A resiliência emocional, ela não é algo que está pronto. São sentimentos, ações, comportamentos diários. Ela diz respeito ao meu relacionamento comigo mesmo e ao meu relacionamento com outras pessoas. Então, a resiliência emocional, o retorno às aulas, ela está relacionada à adaptação, à tolerância, acolhimento, empatia, respeito, escuta, atenção. A gente precisa buscar nesse retorno um equilíbrio dos nossos sentimentos, das nossas ações, dos nossos comportamentos. Não se trata de algo que está pronto. É o dia a dia que vai ser o nosso termômetro
de como que a gente vai lidar com isso. E aí eu queria falar um pouquinho para vocês a respeito da minha experiência em relação a esse momento, da minha experiência profissional. Eu sou profissional de saúde, né? Sou da Secretaria de Saúde, sou lotada na Secretaria de Saúde. Quando começou a pandemia, a gente tinha pouquíssima informação, né? A respeito do Covid, de como seria e etc e tal. E aí, num primeiro momento, eu fiquei com muito medo, eu fiquei triste, eu fiquei indignada, porque nós profissionais de saúde, a gente não parou, a gente continuou trabalhando. Isso trouxe muita angústia para todo mundo, porque a gente não sabia lidar com isso. Mas à medida que as coisas foram acontecendo, e aí eu digo que não é apenas isso, mas isso para mim foi uma das coisas que me trouxe, que me deu segurança mesmo, que foi diminuindo o meu medo, foram os protocolos de segurança. Porque a gente não tem como ir para a guerra sem pelo menos um colete à prova de bala. A gente precisa de segurança. E aí foi disponibilizado a máscara, foram disponibilizados o EPI, né? E o dia a dia a gente foi se adequando ao que vinha acontecendo. A gente foi se adequando no nosso trabalho em relação àquilo que vinha acontecendo. E assim tem acontecido. É um dia de cada vez. E assim, eu já precisei me afastar algumas vezes, eu nunca fui contaminada, né, pela Covid. Os meus filhos já foram, eu tenho 3 filhos e todos eles já tiveram positivos. Já tive pessoas da minha família que eu perdi. Tem pessoas que eu não vejo há muito tempo, que eu tenho muita saudade. Tem familiar do meu marido que não está bem também. Mas a vida precisa seguir. A gente vai precisar lidar com isso. E eu tenho certeza que isso vai ser um aprendizado. A gente precisa confiar. A gente precisa ter esperança. E as coisas elas vão se adequando. Eu queria finalizar também, né, com Paulo Freire. E é um poema dele que ele fala sobre esperança, né? É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. Esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperança é se levantar. Esperança é ir atrás. Esperança é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levantar adiante. Esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Obrigado, gente. Agradecemos a presença da psicóloga Fabiane O'Hara.